Sejam bem-vindos ao Hero Marketing Podcast e hoje nós temos um convidado especial, ele que é um parceiro de negócios que eu tenho crescido muito e acompanhado a jornada da Planejar e Consultoria e Tecnologia, o Diego. Diego, seja muito bem-vindo ao Hero Marketing Podcast. Obrigado, Joanderson. Olá a todos. É um prazer estar aqui com você, né? Nos últimos anos a gente vem estreitando uma parceria forte aí nos negócios, na amizade. E é uma grande satisfação estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre negócio, sobre vida pessoal. Então espero que seja um bate-papo interessante. É isso aí. E nesse episódio nós vamos conversar com o Diego exatamente sobre esse começo. Porque a gente vê só a ponta do iceberg, que é o marketing, que é aquela estrutura, né, de negócio, que seria a publicidade, a propaganda, mas antes de tudo é necessário ter um planejamento estratégico. O Diego vai trazer para a gente aqui ideias, sugestões, insights. Fique ligado no começo ao fim desse episódio, porque com certeza você vai aprender muita coisa boa junto com a gente aqui, tá? Então vamos lá, Diego, eu queria começar do começo, como a gente sempre gosta de dizer aqui no Hero Marketing, você contando um pouco sobre a tua trajetória lá no início, trajetória acadêmica, né, trajetória em outros negócios, empreendimentos, até no mercado de trabalho, como foi a tua jornada. Também tem a história do intercâmbio, eu queria conhecer também um pouco mais e aprender, ou melhor, ouvir de você sobre como foi a experiência e depois sobre os teus negócios. Fica à vontade. Tá, eu vou fazer um breve resgate, né, histórico aí da minha trajetória. Então eu sempre estudei em escola pública. Eu era o aluno que nem era o do fundão, nem era o da primeira banca, né? Então era ali aluno intermediário. Tirava notas boas, mas também não era aquele CDF de carteirinha. E terminou o ensino médio, já comecei a trabalhar, desde cedo eu trabalho informal, comecei a trabalhar com carteira assinada aos 18 anos. Foi minha primeira experiência com carteira assinada foi na madeireira Carlitos. E aí depois disso tive uma série de outros empregos voltados para a área de vendas e diversas áreas. E aí eu vi que precisava de uma formação a mais, de uma complementação, né, dar continuidade, como a gente fala, aos estudos. Uhum. E depois do ensino médio eu passei um tempo parado, só trabalhando, focado, mas não, preciso estudar. E aí eu fiz faculdade na Unopar, iniciei lá, e é até uma história engraçada. A Unopar, o vestibular na época, não sei se ainda é assim, é basicamente você escrever um texto e uma redação para ser analisado, né? E na época, volto a falar, não sei como é hoje, era muito fácil você passar. Basicamente você fazia ali a redação e passava. E eu fiz a redação e não passei. Eu digo, nossa, realmente eu sou um merda mesmo, né? Porque realmente ali eu fiquei muito desiludido, assim, duvidando do meu potencial. Mas aí, eu acho que 15 dias depois, teve uma segunda chamada, e aí eu comecei na Unopar. Aí passei um ano e meio, acho que até 2 anos, mas não me senti estimulado com os desafios da universidade à distância. Acho que na época não era tão pujante quanto é hoje, não tinha tantos mecanismos para poder tornar a jornada mais atrativa. Aí foi quando eu entrei na UFAL, passei em administração pública e ali realmente foi um divisor de águas. Então na universidade eu realmente consegui vivenciar o espírito acadêmico, né? A faculdade ela tem 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu consegui vivenciar esses 3. Então consegui me dar bem na parte de ensino, na parte de pesquisa e extensão. Eu ajudei a fundar o centro acadêmico, a empresa Júnior, fiz parte de federação dos estudantes de campo de públicas, que é a federação que representa os estudantes a nível nacional, inclusive sendo o primeiro presidente dessa federação que é do Nordeste. E a empresa Júnior foi um divisor de águas, porque ali a gente começou a se profissionalizar. E aí é uma dica que eu deixo para todo mundo, né, que é universitário. Hoje em dia, a universidade ela é muito questionada quanto ao seu papel na formação das pessoas, né? Algumas pessoas acham, não é mais necessário. Com 7 livros você aprende o que tem em 4 anos de universidade. E a gente sabe que não é bem assim, né? Isso é uma fala idiota, mas as pessoas ainda tendem a ir por esse caminho. É claro que a faculdade ela precisa se atualizar. Hoje em dia a gente tem uma grade talvez um pouco defasada em quase todas as áreas, principalmente voltada à tecnologia, voltada a negócio. Então, a faculdade ela é um pouco engessada e cabe ao estudante ele procurar outros meios, e foi justamente o que eu fiz. Então, através da empresa Júnior, isso me abriu muitas oportunidades, tanto na formação pessoal, profissional, acadêmica também, aumentar minha rede de contatos. Então, como eu não tinha uma influência, né, não era de família de brasão, como se diz aqui, não tinha aquele QI, o que indique, então a gente teve que construir na marra
essa rede de contatos. E a universidade, e principalmente a empresa Júnior, me proporcionou isso. E rapidinho, só contando um pouco dessa história do intercâmbio, né? O intercâmbio eu tinha tentado já 3 vezes, né? Tentei a primeira, não passei. Tentei a segunda. Na segunda eu tinha passado, mas perdi um prazo de enviar a documentação. E quando foi na terceira tentativa, que também era a última que eu poderia fazer, já que eu estava já encerrando o meu ciclo na UFAL, eu consegui passar. E aí foi uma disputa bem interessante, porque eram 2 vagas para toda a UFAL. A UFAL ali com 20, 30 mil estudantes, a gente conseguiu ser selecionado. E passei um tempo lá na Europa, ali em Portugal, na Faculdade de Economia do Porto. Nossa. Também foi um episódio bem interessante, né? Uma experiência. E também serviu para tirar um pouco daquela síndrome de vira-lata que o brasileiro tem de achar que tudo é melhor Sim. fora, né? E eu percebi que a universidade, a Faculdade de Economia do Porto, apesar de ser uma das referências, né, talvez na Europa, talvez mundial também, ela tem um elemento diferente da brasileira. A brasileira, as universidades, o ensino, eu vejo que ele, pelo menos a UFAL, a administração pública, ele tenta formar pensadores, pessoas que pensam, não só pessoas que reproduzem. Na Faculdade de Economia do Porto, a gente era muito reprodutor de conteúdo. Tanto era que nas provas que a gente chegava lá, a gente tinha que falar exatamente o pensamento de um determinado autor. Você não tinha margem para dizer, a partir do que ele falou, eu acho que. Não. A sua opinião não se importa. Os professores deixavam bem claro. Você é o estudante, sua opinião não importa. O que importa aqui é o do autor. Mas daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre essa questão da empresa Júnior, de como a gente fundou a Planejarem. Muito bom, muito bom. E hoje a Planejare não só mais trabalha com essa parte de, vamos dizer, planejamento estratégico, ela tem outros braços, outras vertentes, né? Você trouxe para a Planejare, com a bagagem que você carregou aí durante o tempo, outras vertentes, outros negócios, outros segmentos, né, para que a Planejare enriqueça mais os seus clientes. Hoje a Planejare trabalha com não só o setor público, né, terceiro setor, mas também o setor privado. Seria isso o foco da Planejare? Isso. Hoje a Planejare, ela atua com consultoria, tecnologia e marketing. Então a gente iniciou a nossa atuação, né, com o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele é a base de qualquer organização, de qualquer empresa. Então toda empresa, seja do setor público, do setor privado, do terceiro setor, ela precisa de planejamento. E eu sempre costumo resumir o planejamento, todo mundo já sabe essa minha frase, né, de uma forma bem simples. Planejamento estratégico é você estabelecer aonde quer chegar e como chegar. Então todas as empresas precisam ter isso. E aí a Planejar iniciou com esse trabalho nas empresas, nos 3 setores, mas a gente viu também que precisava de uma abordagem um pouco mais ampla. Então a gente começou a entrar também na execução do planejamento. Então a gente viu que por mais que a gente fizesse um bom planejamento, às vezes acontecia o quê? O planejamento de gaveta. Então você planejava, alinhava com toda a equipe, com o empresário, com a pessoa que contratou, entregava um planejamento ali, todo um passo a passo, só que o cara não tinha tempo de implementar. Então a gente começou a executar algum desses serviços. Então a gente passou de consultoria para consultoria e assessoria. Então nessa implementação a gente começou a trabalhar a área de tecnologia e agora também a área de marketing. Muito bom. Uma coisa que a gente fala muito também nos eventos, principalmente, né? Acho que é o começo do evento que você faz a palestra, você fala sobre o hábito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque eu também tenho déficit com relação a ter hábitos bons, né? Eu tenho hábitos negativos, por exemplo. O que seria um hábito negativo para mim? Eu acho que um hábito negativo para mim, não sei se isso é um hábito, mas eu acho que é o excesso de chocolate, por exemplo. Excesso de chocolate, boa. É o hábito de passar no supermercado toda vez e sempre passar primeiro na fileira no corredor de chocolates. Mas quando você fala sobre o hábito nos eventos, principalmente nos eventos do Planeja Mais, o que é que você passa para o público estar ali? Bom, quando a gente vai falar de hábito, a gente tem que entender que hábito é uma ação rotineira, uma ação que você faz meio que de forma automática. Então imagina quando você entra no carro, você automaticamente já coloca o cinto. Sim. Eu espero que coloquem. Quando você sai de casa, você fecha a porta, a chave ali meio que no automático. Então, às vezes, poucos segundos depois que fez aquela ação, você pensa, meu Deus, eu fiz isso, eu não lembro.
porque seu cérebro já está no automático, ele coloca ali que não é tão importante você lembrar disso, porque você já faz de forma rotineira. Então, isso é um hábito, né? Você fazer ações de forma natural. E aí, a gente tem bons hábitos e maus hábitos. E isso pode ser a diferença do sucesso da sua vida. Sim. Quais hábitos você cultiva? Quais hábitos estão lhe interferindo a alcançar seus objetivos? O hábito, ele tem um poder, um livro muito bom, que é O Poder do Hábito, e aí recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de ler. E o autor, ele fala sobre a estrutura do hábito. Então, o hábito, geralmente você tem o gatilho. Vou dar um exemplo aqui, um mau hábito, né? O gatilho, a ação e a recompensa. Então, digamos que você seja um fumante. E aí o gatilho pode ser uma situação de estresse que você esteja vivenciando no seu trabalho, na sua vida pessoal e assim por diante. Você está com um relatório lá, uma pilha de relatórios para entregar, e você tem aquele estresse e aí tem um gatilho. Aí você tem a ação, que no caso é o fumar o cigarro, e a recompensa seria aquela sensação que a nicotina dá de prazer no seu cérebro. Então você incorpora isso como hábito. Então muitas pessoas, por exemplo, têm o hábito de tomar o cafezinho. Então tem vários hábitos. E a gente tem que analisar quais são os hábitos que vão nos ajudar a alcançar nossos objetivos. O autor do livro também, ele fala que para cultivar um novo hábito, você precisa de pelo menos 66 dias repetindo aquela ação. E uma das estratégias de você cultivar bons hábitos, iniciar bons hábitos, é de forma coletiva, de forma conjunta, com alguém que lhe inspire, com alguém que esteja junto com você. Como, por exemplo, praticar atividades físicas. Então, quando você está em grupo, quando você tem um parceiro, uma parceira que vai para o treino, vai para a academia com você, que vai lhe incentivar a correr, a andar, a nadar, a pedalar, então isso ajuda. E a gente tem que entender, fazer um mapeamento, aí eu deixo uma sugestão para vocês, de quais são os hábitos que vocês têm hoje que mais tomam seu tempo. Então, hoje em dia, tem estudos que mostram que a gente passa a maior parte do tempo no celular. E a gente sabe que a gente também trabalha com o celular, precisa passar muito tempo ali, mas às vezes a gente fica simplesmente tendo excessos de conteúdo, de dopamina, né? Que hoje é a palavra do momento, essa dopamina, esse excesso de carga de estímulos de curta duração que a gente tem. Então, o TikTok, o Instagram, ele tem muito disso, né? Esses conteúdos rápidos que nos deixam ali atentos, mas que isso vai minando um pouco o nosso cérebro. Então, a gente está sendo condicionado a ter estímulos fortes e curtos de duração. Hoje em dia tem pessoas que não conseguem assistir um filme de 1h30, 2 horas, não conseguem assistir uma série porque está viciado em conteúdos, em recompensas ali rápidas. Então, o hábito, quando ele é voltado para alcançar nossos objetivos, seja na vida pessoal ou profissional, ele se torna um poderoso aliado. Maravilha. Você percebe que eu dei uma volta em vários temas aqui, né? Você começou falando sobre a sua história, o início ali da sua formação acadêmica e também o intercâmbio. Aí eu já puxei para a parte da planejar e depois para o hábito. Então já não foi um hábito legal, já não fiz um planejamento estratégico dessa conversa. Mas é justamente para a gente ir entendendo aí passo a passo de toda essa trajetória que você teve, né? Desde o início até aqui agora com a Planejare, hoje com 5, 6 anos? 6 anos. 6 anos de Planejare, já fazendo agora, né? Acho que fez no dia do teu aniversário, praticamente. Exato, de abril. Ali. Comemorou as duas coisas em um, né? Matou 2 coelhos em uma cajadada só. E hoje a Planejare também tem a vertente marketing. Como é que a Planejare trabalha o marketing? Qual é o diferencial competitivo da Planejare? Isso, claro, falando com o público de agências, gestores de agências que estão ouvindo agora, também assistindo esse podcast. O que tem de diferencial a Planejare com relação ao marketing, atuando agora nesse segmento, né? Nesse nicho? Bom, dos pontos que fez a gente ter essa vertente de marketing foi justamente pelas experiências que a gente teve com algumas agências, né? Não só aqui de Arapiraca, mas de outras cidades também, aqui de Maceió também. Não estou generalizando, talvez não tenha encontrado a agência certa, e foi até bom, porque aí surgiu essa inquietação. É porque a gente encontrava muito profissionais que era voltado para criação de conteúdo, criação de cards, ter um postzinho bonitinho, ter um feed arrumado, e a gente sentia a necessidade de ter algo mais estratégico. Então, toda vez que eu iniciava com a agência, eu falava, minha principal preocupação é ter uma estratégia formatada aqui de marketing. Então, eu entendo de estratégia de uma forma geral, mas preciso desse braço do marketing aqui que me auxilie.
e a gente não conseguia encontrar isso. Então, eu, por entender de estratégia, por já trabalhar há vários anos com planejamento, senti essa oportunidade também do mercado que tinha espaço ainda para que agências estratégicas começassem a trabalhar. Então, nosso principal diferencial é isso, é trabalhar a estratégia. A gente apresentar ao cliente, discutir com ele estratégia de como implementar um funil que realmente vai converter, que vai alcançar seus objetivos, de como ter um feed arrumado, isso é importante sim, de como produzir conteúdos que vai de fato atingir o seu público, né? E conseguir relacionar tudo isso com um resultado final. E a gente tinha uma deficiência ainda que era a parte de criação. E aí foi quando a gente fez essa parceria com você. Você fica até envergonhado, mas sempre fala que é um dos melhores designers aqui de Alagoas. Então, era o complemento que faltava. Então, a gente utiliza o planejamento estratégico aliado com o marketing. Então, a gente costuma apresentar ao cliente tudo o que vai ser feito, por exemplo, ali no mês, nos próximos 3 meses, quais são os principais resultados, objetivos, seja na atração de leads. E a gente utiliza muito a tecnologia a nosso favor. Então, a gente tem parcerias com os CRMs, como, por exemplo, o Como. A gente é uma agência credenciada. A gente utiliza o ManyChat para ter a automação. A gente utiliza bots inteligentes que vão ali qualificar esses leads e diversas outras estratégias que hoje é quase um feijão com arroz todas as agências hoje. Então, a agência hoje que não está aliada à estratégia com inteligência artificial, ela já está obsoleta. Maravilha. Bom, eu queria te fazer uma pergunta já sobre a tua formação. Por exemplo, eu sou um cara que... Isso é só uma suposição, né? Digamos, acabei de me formar em administração pública, não sei para onde eu vou. É a tua formação, né? Administração pública. Não só isso, né? Acho que... Eu tenho uma especialização na área de gestão de projetos e metodologias ágeis também. Ah, massa. Mas vamos lá, eu acabei de me formar em administração pública, não sei o que fazer, não sei onde trabalhar. O que você sugere para um aluno, né, que está agora se formando, onde ele trabalhar? Eu lembro que tu fez essa pergunta na reunião para as meninas da Planejare que estão estagiando. Você perguntou o que elas querem, né, fazer no futuro, o que elas querem trabalhar, se é alguma coisa relacionada à área de administração pública. E a gente teve algumas respostas lá, mas eu queria ouvir a tua sugestão. Qual seria o caminho que você daria aí de sugestão para um estudante de administração pública? Vou responder falando sobre a administração pública e de uma forma geral, como eu vejo a situação dos universitários, o futuro, né? De administração pública, ele é um curso bom, é um curso que lhe dá uma visão geral, mas eu costumo falar que a administração pública, acho que a maioria dos cursos voltados nessa área de administração e outros também, você aprende um pouco de tudo e muito de nada. Então, você não sai especialista, por exemplo, em administração pública, em licitação, em contratos públicos, em gerenciamento de organizações do terceiro setor e assim por diante. Durante a sua formação, você já tem que começar a direcionar esse caminho que você quer seguir. E aí buscar experiências mais práticas nessa área. Seja através de estágio, seja através de empresa júnior, seja através de intercâmbio, seja através do que for. Mas principalmente construir uma rede de contatos. Então, de termos de administração pública, e aí eu já vou expandir a resposta para qualquer outra área, primeiro você tem que pensar de forma estratégica e analisar o cenário do mercado. Muita gente que é administração pública só pensa em concurso público. Mas concurso público é uma coisa assim que é saturadíssima, né? Você tem uma vaga ali para 300, 500, 1000 pessoas. E às vezes o salário não é nem tão assim significativo para você dedicar a sua vida a isso. Por exemplo, tem salário, concurso 2.000, 3.000 reais. Então isso é suficiente para você viver o resto da sua vida. Então o caminho que eu falo é muito ligado à tecnologia. Então hoje qualquer vertente que você for seguir, você conseguindo aliar com a tecnologia, você já vai estar um passo à frente. Principalmente se tratando do setor público, é um setor que comumente é visto como sinônimo de atraso, né? Infelizmente, em alguns casos é verdade, só que em outros não. Então, a gente também no setor público busca trabalhar a inteligência artificial com o uso, por exemplo, do ChatGPT para gerar relatórios, para ter informações. Então, se eu fosse dar um conselho para qualquer universitário que esteja se formando, é entender o mercado, é buscar se posicionar e como ele vai conseguir unir a inteligência artificial com os seus objetivos. Porque a inteligência artificial é um caminho sem volta. A gente já passou de uma barreira que a gente tem um mundo dividido em quem sabe utilizar a inteligência artificial e quem não sabe.
Infelizmente, quem não sabe, ele vai ficar vai ficar obsoleto. Em termos de mercado profissional, a gente tem que fazer mais alguns estudos, fazer mais alguma análise, como vai ser o impacto social, econômico no mundo, por conta da inteligência artificial, mas falando exclusivamente sobre profissionais, quem não tiver um domínio, no mínimo razoável, ele já pode se considerar um profissional que está fadado ao fracasso. Cara, aproveitando que tu falou sobre inteligência artificial e principalmente sobre o impacto que ela vai gerar, seria até legal que a Andresa tivesse também para falar sobre isso, né? Que ela fala mais sobre o assunto nas palestras. Eu arrisco dizer que em 2026 a arquitetura morre. Polêmico. Quanto 2026? Esse é corte. Poxa. 2026 acho que a arquitetura morre no sentido de que eu vou falar de experiência pessoal que aconteceu com a gente. Fui chamado numa empresa, não vou citar nomes. Quando chego lá, o que eles queriam fazer de serviço era criar arquitetura em inteligência artificial de um empreendimento na cidade. Aí eu já falei direto, eu não sou arquiteto. O que eu posso fazer é gerar uma imagem sugestiva que não vai ficar tão perfeito como o trabalho de um arquiteto. Mas eu acho que como está avançando muito, cara, até depois fiquei pesquisando para ver se existe alguma ferramenta, e já existe, cara, existe ferramentas de inteligência artificial que constrói isso, com prompt, você dá o prompt, diz a imagem, diz o lugar onde é, e ele constrói exatamente o que você quer. Óbvio que vai ter uma coisa ou outra que ainda a inteligência artificial está trabalhando e crescendo, né, mastigando, mas você, por exemplo, você falou sobre algumas áreas e falou justamente sobre a administração pública. Se o cara não ficar conectado com a IA agora, né, com esses avanços, ele pode ficar para trás. Na sua opinião, não sei se arrisca dizer como eu me arrisquei agora, alguma outra profissão que você diz assim, essa daqui possivelmente, se ninguém se conectar com a IA, né, ficar à frente e dominar a inteligência artificial, vai ficar para trás? Eu arrisco dizer que todas. Todas. Eu acho que, sem exceção, só um caso particular, né, que merece um pouco mais de atenção, é do setor público. O setor público, ele meio que pode ter uma blindagem, porque ele que vai regular. Sim. A IA, né? Sim. Então, daqui a um tempo a gente vai ter legislação sobre inteligência artificial e, com certeza, como o setor público é corporativista, ele vai se proteger, né? Com certeza. Então, deputados, senadores, eles já vão fazer tudo, obviamente, para poder ali manter-se no poder e manter esse status. Mas, tirando o setor público, aqui todas as profissões, eu não digo que estão ameaçadas, mas elas estão intimadas a se aliar à inteligência artificial, porque é um caminho sem volta. Sim. Então, hoje a gente vai ter na parte de médico, advogado, administrador, marketing, qualquer outra profissão que não esteja diretamente conectado, sabendo utilizar a inteligência artificial, com certeza ele não vai ter sucesso. E um outro ponto, e bem interessante que eu vi, né? Uma frase que eu esqueci o nome do influenciador, ele falou, falaram que a inteligência artificial vai acabar com o fotógrafo. Mas se o fotógrafo souber utilizar a inteligência artificial? Então foi uma sacada muito boa que ele teve no vídeo, e ele mostrou o trabalho que ele fez junto com a inteligência artificial. Então ficou assim, um resultado incrível. Então hoje é uma coisa que todo mundo tem que estar conectado com isso, senão fica complicado. Fica pra trás. Eu lembro que a minha mãe, né, uma experiência pessoal, minha mãe, ela fez um curso de datilografia, cara. Ela fez um curso de datilografia. E aí ela olhou pra mim e disse assim, e hoje, pra que serve esse curso que eu fiz? Pra nada mais. E faz sentido. Tem muitos cursos, por exemplo, que a gente vê para informática. Informática, no começo da informática em si, da internet ali e tal, fazia muito sentido, né? Ainda existe, né, público para isso, óbvio, tem o público da terceira idade, que também compra, né, esses cursos presenciais, mas você não vê muito o público jovem, por exemplo, porque o moleque já nasce com o telefone na mão, com o computador, digitando, 3, 4 anos de idade já tá fera em informática, né? Então, muito curso aí não está fazendo muito sentido atualmente, mas eu acho que se essas empresas, né, de educação, de informática se adaptar com inteligência artificial sobre esse tema, com certeza vão disparar. Agora tem que saber como fazer isso, né? Desenvolver um modelo, aí contrata Planejare, consultoria e tecnologia para montar o planejamento estratégico e você executar isso na tua escola aí de educação. Exato. As crianças dessa geração, né, elas já nascem nato digital. Então, a minha filha, Cecília, tem 1 ano e 8 meses. Se você deixar o celular com ela,
ela vai, clica no WhatsApp, clica na foto de quem ela quer, seja minha, seja da avó, e segura no botão de enviar áudio. Eu juro isso é verdade. 1 ano e 8 meses, ela já envia áudio. Aí vem lá, papai, papai. Então, essa geração já tem isso intrínseco. Só que também é uma geração que às vezes não foi moldada com resiliência, né? Às vezes ela tem as coisas, as relações também hoje elas são muito digitais, você perde um pouco daquele contato mais direto. Isso atrapalha um pouco na formação do profissional, né? Um profissional mais robusto. Então, a gente está planejado e busca entender o momento que está passando, se adaptar a todas essas mudanças, né? Como eu falei, a inteligência artificial ela é uma onda que ela não vai ter fim, a não ser que ela mesma dê um fim na gente, né? Porque eu acho que vai chegar um ponto que a gente deve se preocupar, de fato, de ter um Skynet aí, de ter um exterminador do futuro, algo que possa realmente se voltar contra a gente. Não é papo de conspiração, é uma coisa que surreal a quantidade de vezes que a inteligência artificial ela evolui no ano, né? Então a gente passou aí, média, 9.000 anos de civilização para ter uma pontinha de tecnologia com carros, com aviões, com helicópteros, com tudo. E em 100 anos a humanidade avançou talvez 100 vezes mais, 1.000 vezes mais do que nos primeiros 9.000 anos de sua formação, né? Então cada ano diz que a capacidade, a produtividade da inteligência artificial ela dobra. Então a gente está num caminho sem volta. A gente pensa assim, isso é uma coisa um pouco distante, não vai ser tão avassalador essa onda. No caso do Brasil, alguém lembra de como era antes do Pix? E o Pix foi algo que o pessoal falava, não, isso aí é só para pessoas tecnológicas, é só para pessoas que têm um poder aquisitivo. Hoje em dia, meu irmão, os caras estão na rua pedindo e tem lá a chave Pix. Então é uma coisa que vai incorporar, já incorporou dentro da sociedade. Então hoje todos os processos você tem que ter essa rotina de tecnologia, de automação. E com a Planejada também a gente trabalha nisso, né? E aí um dos casos interessantes é que como dentro dos nossos valores está a inovação, a gente buscou desenvolver uma plataforma que foi o Planeja Mais. A gente trabalhava com planejamento estratégico, a gente utilizava ou a planilha, o Google Docs, o Google Sheets, ou então ferramentas como o Trello, o Asana, só que a gente sentiu falta de uma ferramenta que fosse nossa, né, e que fosse moldada de fato, tanto para a consultoria, para o consultor, que pudesse gerenciar as empresas, como também para o gestor ali da empresa conseguir acompanhar seus resultados e o resultado da sua equipe. Bacana. Hoje já tem empresas utilizando o Planeja Mais? Já, inclusive aqui o Kcast, né, está gravando esse estúdio, é uma das empresas, e ele está sendo assim bem avaliado. A gente tinha um desafio que é entrar no mercado que é altamente competitivo e consolidado com as marcas já existentes. Vou dar como exemplo, né, o Trello, que eu acho que todo mundo conhece, é um queridinho. Era o nosso também queridinho, hoje não é mais. E o Asana, que é um software também de gestão bem completo. Só que a gente sentia uma janela de oportunidade entre esses dois gigantes. O Trello, ele é prático, funcional, só que limitado em termos de gestão estratégica. O Asana, ele é completo em relatórios, em estratégia, em monitoramento, só que ele é complexo. Ele não tem uma usabilidade boa. Então a gente entrou nesse caminho. A gente busca ter a praticidade do Trello com a complementação e nível de gestão do Asana. Então a gente desenvolveu uma plataforma que tem uma usabilidade fácil, uma interface intuitiva, mas que você consiga gerenciar as principais informações. E a gente desenvolveu pensando em dois públicos. Um é o público de consultoria, de mentores, de pessoas que prestam serviço a outras organizações, e o outro público é o próprio empresário. Então eu estava nesses dois perfis, né? Então eu, enquanto realizava consultoria, sentia necessidade dessa ferramenta, e eu, enquanto empresário, sentia também necessidade de ter uma ferramenta que pudesse acompanhar todo o planejamento da empresa. E a gente basicamente é dividido em dois eixos. Um eixo é o central, que é o de planejamento, onde você consegue estabelecer metas, indicadores, objetivos, iniciativas e etapas e assim por diante. É um plano de ação completo. E um outro que ele funciona muito parecido com o Trello. Então, ele consegue ter um quadro ali que você consegue estabelecer quais são as suas rotinas e poder acompanhar. Então, é uma ferramenta assim, bem interessante que eu convido todos a conhecer, fazer um teste gratuito e explorar um pouco mais dessa ferramenta que vai ajudar aí você a alcançar seus objetivos. Show de bola. Como você faria, Diego, o planejamento estratégico de uma empresa com
o Planeja Mais? Como seria os primeiros passos aí, né? Qual seria a primeira etapa assim que eu pegar o meu acesso do Planeja Mais? Ó, quando você pegar o acesso, quando você acessar o Planeja Mais, já tem todo um vídeo tutorial Ah, explicando legal. todas as funcionalidades da plataforma, mas assim, a curva de aprendizagem dela é bem rápida. Em 30 minutos ali, você vê de tutorial, testar ali, você já domina a plataforma quase que por completo. Perfeito. Então, eu iniciaria na área que se chama Meu Espaço, que ali eu vou estabelecer quais são as rotinas. Porque a gente trabalha dentro de uma organização projetos e processos. Projetos são ações que têm um fim determinado, um objetivo determinado e busca atingir um objetivo determinado. Então, um projeto ele é temporal, ele tem um fim. Já os processos não, os processos são ações contínuas, como por exemplo, pagamento de folha, aquisição de mercadoria e assim por diante. Então, eu começaria organizando meus processos, minhas rotinas ali, de forma mais objetiva, saber quais são as ações que tem para fazer e tudo. Isso já vai dar um salto de qualidade na sua gestão e partiria para a estruturação de um planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente utiliza uma ferramenta que foi baseada para construir o sistema que se chama Balance Scorecard, o BSC. Ela é a principal ferramenta de planejamento utilizada no mundo, por Google, Microsoft e assim por diante. Ele foi desenvolvido por dois professores de Harvard, ali na década de 1990, é a metodologia mais difundida. E ele funciona de uma forma bem objetiva. Você tem perspectivas, que são a financeira, clientes, processos e treinamento e desenvolvimento. Para cada perspectiva dessa, você vai estabelecer objetivos estratégicos. Então, digamos que dentro da minha perspectiva financeira, o meu objetivo estratégico seja aumentar 30% do meu faturamento anual. Então, esse é um objetivo. O outro objetivo dentro da área financeira é implementar um sistema de gestão financeira. E assim você sai estabelecendo quais são os principais objetivos que você quer alcançar dentro daquela área. E tem vários setores, marketing, Marketing, tudo. clientes, tudo. Então, por exemplo, na parte de clientes, pode ser que eu queira implementar um plano de relacionamento com o cliente. Legal. Então, a partir desses objetivos, você vai definir quais são as iniciativas. Então, se meu objetivo estratégico é aumentar 30% do faturamento, quais são as iniciativas que eu tenho que fazer para alcançar isso? Então, por exemplo, eu posso criar um programa de promoção, um programa de indicação, um programa de parceria e assim por diante. Quando você fechou essa parte das iniciativas, você vai construir seu plano de ação. Basicamente é falar quais são as etapas necessárias para alcançar essa iniciativa, quem é o responsável por ela, quais são os indicadores e qual o prazo. Então, basicamente trabalhando com um 5W2H ali, né? Que você respondeu o que, o porquê, quem, como, quando, quanto. Então, o Planejar Mais promete o fim aí do Trello em algumas empresas, né? Olha, a gente se coloca nessa posição que você não precisa mais utilizar o Trello para conseguir medir aí e planejar a sua empresa. Acho que o Planejar Mais ele supre essa necessidade do Trello como uma ferramenta mais completa que além de você conseguir estabelecer todos os seus objetivos e acompanhar, você consegue medir a produtividade da sua equipe. Então a gente tem também uma funcionalidade que você consegue ver todas as iniciativas, todas as etapas, todos os objetivos que está para um determinado colaborador. Então lá ele vai mostrar se tem alguma atividade em atraso, se ela está iniciada, se ela está concluída. Então você consegue, além de gerenciar a sua empresa por completo, também unir e avaliar a produtividade da sua equipe. Muito bom, muito bom. E hoje é acessível, eu consigo, por exemplo, gerenciar uma equipe pequena ou é só para grandes empresas, grandes indústrias? Não, a gente é para todos os públicos. Então hoje a gente tem empresas que têm um acesso, que a empresa que tem um colaborador, um usuário ele consegue fazer aí toda o gerenciamento, como a gente também está em conversa, né? Eu nem sei se eu já posso falar, mas está em conversa com uma grande organização daqui de Alagoas, que é ligada à área de tecnologia, né? Ciência e tecnologia, onde eles vão ter ali o gerenciamento de pelo menos 100 startups. Então, o programa eu falar, não tem problema. É o programa Mentoring, né? A gente está se paquerando aí há algum tempo para que o programa Mentoring, que é um programa ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, né? Para que eles possam utilizar o Planeja Mais e fazer o gerenciamento aí, a mentoria de mais de 100 startups. Então a gente já tem uma capacidade, né, de atendimento que pode ilimitado
basicamente. Então, ele vai se adequar tanto para a empresa com um acesso, como para a empresa que precisa de 500, de 1.000 acessos. Diego, qual a importância do Planeja Mais para minha organização? Cara, como a gente falou de hábito, né, é muito importante você ter um hábito, uma cultura de planejamento focada em resultados. Às vezes você tem ideias incríveis, você tem reunião produtiva, você até faz uma ata, faz umas anotações, mas se você não tiver isso em uma ferramenta que você vai conseguir acompanhar ali de fato todas as etapas, tudo que você quer alcançar, dificilmente você vai conquistar o seu resultado. Uhum. Então, a importância que eu vejo do Planeja Mais, até de outra ferramenta, não tem problema, mas é que você consiga registrar as informações. Planejamento, objetivos que não é registrado, eles tendem ao fracasso. Então, o Planeja Mais te ajuda a você a construir esses objetivos e você acompanhar esse resultado, se de fato você está no caminho certo. Então, se eu pudesse resumir, a gente conseguir ter esse mapa de todo, inclusive tem uma área que se chama mapa estratégico, que é justamente onde você consegue ver todos os objetivos que você alcançar e ver como é que está o percentual de conclusão deles. E qual spoiler aí que você pode dar para a gente dos próximos capítulos do Planeja Mais no roadmap, né, que vocês têm planejado para acrescentar e enriquecer a ferramenta? Porque eu acho que escuto muito isso de você, né? O sistema ele nunca está pronto, né? Ele nunca termina. Exato. Então, o sistema, o Planeja Mais nunca vai estar finalizado, porque ele sempre vai ter que buscar atualização. E como eu falei aqui, né, tanto de inteligência artificial, a gente não pode ficar de fora. Então, inicialmente, a gente se concentrou em construir uma ferramenta robusta, prática e de resultado. E ele cumpriu esse papel até então, só que a gente quer melhorar. E essa melhoria vem com a inteligência artificial. Então, a gente tem alguns serviços, né, algumas funcionalidades aí na esteira de desenvolvimento, como, por exemplo, nossa assistente de inteligência artificial, que vai te ajudar ali na construção do planejamento, na elaboração de relatórios e na conferência de métricas. A gente está desenvolvendo também a versão mobile dele, para poder disponibilizar na loja. Ainda nós só temos ele na parte web, e uma série de outras atividades, como, por exemplo, um que a gente vai chamar de match de projetos. Então, imagina que você tem ali uma esteira de colaboradores, uma lista de colaboradores, cada um com diferentes habilidades, você não sabe ao certo qual é o mais indicado para cada projeto. Então, essa nossa inteligência artificial ele vai conseguir fazer um cruzamento das principais habilidades e conhecimentos de cada colaborador para fazer uma recomendação de qual é mais adequado para o desafio que você está enfrentando. É uma funcionalidade bem interessante que a gente está trabalhando nela. Muito bom. Vai ter gamificação? Sim, gamificação. Obrigado por perguntar. Gamificação também, a gente já está estruturando um modelo de como a gente pode incentivar, né, aos colaboradores a poder ser mais proativo e como medir a sua capacidade de execução, porque a gamificação ela não é tão simples, porque às vezes eu pego uma atividade, um objetivo que é de fácil resolução, então eu consigo fazer no mês 5, 6, mas às vezes tem um que é de alta complexidade que às vezes o colaborador passa um mês todo. E esse único ação realizada, às vezes ela tem mais impacto que essas 6. Então a gente está estudando aí uma estratégia de pesos e medidas para que a gente consiga gamificar de uma forma mais assertiva. Eu consigo emitir relatórios, caso o meu chefe peça um relatório anual, um relatório mensal, de como foi a produtividade da minha equipe. Sim, a gente consegue fazer isso tanto de forma coletiva, de forma geral, com todos os integrantes da empresa, como também de forma individual. Então, eu quero aqui um relatório só do Joanderson, quero um relatório só da Mica, quero um relatório só da Andresa. Então, eu consigo também analisar de forma individual o colaborador e a equipe também, se quiser como um todo. Como é que eu faço para assinar o Planeja Mais agora? Então, você vai acessar, pode ir no nosso Instagram, o Planeja Mais, nossa página também, planejamais.com.br, e lá você vai ter um teste gratuito. Tá, de 3 dias, mas a gente vai aumentar para 7 dias. Para você que está assistindo agora, pode correr lá e acessar, que você vai ter 7 dias de utilização. Eu garanto que você não vai encontrar outra plataforma tão boa quanto a gente para alcançar seus objetivos e definir as suas metas e acompanhar esses resultados. Maravilha. Diego, eu queria te perguntar, cite 3 pessoas, no mínimo, que são referências para você, que lhe faz levantar todos os dias para continuar a planejar e para continuar os teus negócios tocando e empreendendo como você tem feito. Isso, claro, é uma referência para empreendedores, né? Agora uma comunicação agora que você vai fazer
para as pessoas que estão empreendendo, porque empreender não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo empreenderia também, assim como você tem feito. Mas a pergunta é, 3 pessoas, no mínimo, que você tem como referência que te faz levantar todos os dias para poder continuar a trajetória, a tua jornada. Olha, no âmbito pessoal, Sim. seria. No caso, o Diego CPF agora. É Diego CPF? É. Ah, tá. Diego CPF, pô, isso é bem simples. As duas geralmente já acordam comigo, é a minha esposa Andresa, minha filha Cecília e também a minha mãe. Então, acho que são as 3 pessoas assim que mais me incentivam. Tem também meu sobrinho, Janderlier, que é um menino incrível, um estudioso, tem um futuro grande aí pela frente. Então, eu acho que ele me tem muito como inspiração e eu busco também corresponder a essa inspiração. Mas é isso, é a família. Então, no lugar de 3, 4 pessoas, né? Minha esposa, minha filha, minha mãe e meu sobrinho, acho que são minhas principais referências. E de pessoas, assim, de profissionais que eu admiro, né? Eu estou ouvindo muito e lendo sobre o Flávio Augusto. Flávio Augusto, geração de valor. Então, às vezes, eu estou ali desmotivado, estou ali trabalhando, pô, estou cansado, vou parar e pego, boto um vídeo dele lá no YouTube. Eu não sou muito da linha do motivacional, sabe? Sim. Mas às vezes eu ouvindo um pouco a história de empreendedor de sucesso que fez as coisas acontecerem, que tem uma carreira, uma trajetória impactante, é bom você se inspirar. E deixo também como dica um programa bem legal, acho que vocês conhecem, que é o Shark Tank. Também sou viciado em Shark Tank, já assisti todas as temporadas aqui do Brasil, busco assistir as temporadas também gringa, e assim, realmente ali mostra muito como o mundo do negócio funciona. Outro programa também que eu gostava era o Aprendiz, não sei se você lembra, com o Roberto Justus, também era bem legal. E a gente tem que começar a se polir um pouco no conteúdo que a gente consome. Sim. Então, como eu falei um pouco mais cedo, a gente passa muito tempo enxertado de dopamina, né? Com conteúdos rasos que não vão levar a lugar nenhum. Então, se você vai ficar no celular ali, busca pelo menos seguir alguma coisa interessante, pegar alguma dica. Eu vejo muita dica de inteligência artificial, de design, de marketing, de construção de conteúdo no Instagram. Então, procuro direcionar parte do meu tempo ocioso, né? Quando eu estou ali, para buscar esses conteúdos, essas referências. E aí, voltando ao hábito, o que é que você tem de hábito saudável, né? O que é que você está consumindo, o que é que você está vendo, o que é que você está estudando. Então, a pessoa que ela não aprende pelo menos uma nova ferramenta, uma nova habilidade ali na semana, no mês, ela tá morta por dentro, né? Então, você tem que sair um pouco do piloto automático, sair dessa rotina e procurar se desafiar, procurar se atualizar. Então, é um dos pontos importantes aí que a gente busca trabalhar também e trazer isso para dentro da Planejare, para dentro do nosso trabalho de planejamento com o marketing. Muito bom. Eu lembro que uma vez você me falou que tem um projeto que não é o Planejar Mais, é um outro projeto, você nem se pode citá-lo aqui, porque eu acho que é um projeto que você tem em parceria com outros sócios, que vocês venceram um programa que houve aí, né? Eu acho que esse mesmo programa tá para chegar em breve novamente, vai rolar outra edição dele. Quais as tuas dicas aí sacadas que fizeram vocês vencerem esse desafio? Alagoas, ela está passando pelo seu melhor e maior momento de incentivo à inovação. Então, o governo do estado, a FAPEAL e diversos outros organizações públicas, terceiro setor privado, estão investindo muito e pesado em inovação aqui em Alagoas, né? Durante muito tempo a gente ficou defasado em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de incentivo a startups, mas hoje realmente a gente está no nosso melhor momento. E aí um desses incentivos, desses programas, é justamente o Centelha. O programa Centelha é um programa a nível Brasil, que ele tem edições no estado. Então, a gente participou da segunda edição do Centelha, que ele visa selecionar as melhores ideias mais inovadoras de Alagoas e poder incentivar de forma financeira e de forma também de conhecimento. A bolsa que você recebe é importante, a parte financeira também, mas a experiência, o conteúdo que você recebe ali também é muito valioso. E a gente entrou com a ideia que é o A Tua Cidade, que é uma solução voltada para um relacionamento entre a população e a gestão pública. E a gente conseguiu ser aprovado, a gente finalizou há pouco tempo agora a edição. A gente ainda não conseguiu emplacar esse software, essa solução, justamente por esbarrar nessa dificuldade que é do setor público. Então,
Então a gente percebeu que o gestor público, ele talvez não tenha tanto interesse, tanta abertura para ter esse relacionamento mais direto com a população, para fazer com que haja uma participação direta da sociedade nas decisões públicas, que é isso que a tua cidade visa, né? Estabelecer esse relacionamento e essa maior participação de decisão da população nos assuntos públicos. E aí o que eu deixo de dica é siga as redes sociais da FAPEAL. Tem uma amiga minha também, a Rafa, que ela está fazendo um trabalho sensacional, divulgando esses editais. Tem outros editais já abertos, tem um Lagum, tem alguns outros aqui que eu não vou lembrar, mas dá uma olhada nas redes sociais da SECT, da FAPEAL, que lá tem muitas novidades. E de dica que eu deixo é você buscar resolver uma dor do mercado, entender de fato qual é a dor que o mercado tem, o que é que você se propõe a solucionar. Muitas vezes a gente cria soluções que talvez ninguém precise. Você não perguntou a ninguém se a pessoa quer essa resolução, esse problema. Então, uma dica que eu deixo é você dedicar um tempo a investigar o que você quer resolver. Qual a dor que você quer solucionar. Porque às vezes a gente cria produto que ou já tem muita solução no mercado, ou de fato não resolve a dor. E outra dica básica é leia o edital. Leia o edital de forma atenta. Muita gente só pega os principais pontos ali, preciso enviar essa documentação, preciso mandar isso aqui e pronto, esquece do resto. Mas ali você tem uma matriz de como será analisada a avaliação e você tem que entender que você vai estar escrevendo para um avaliador que ele é uma pessoa que não sabe o que é seu produto. Você tem que falar como se fosse uma conversa, como se estivesse explicando para uma criança de 10 anos o que é seu produto, o que é que ele vai resolver, buscar uma linguagem clara. E outro, claro, é utilizar a inteligência artificial. Joga o edital no ChatGPT, constrói um agente ali que seja especialista nesse edital e ele vai ser seu parceiro ali para te dar ideias de como construir, de como melhorar esse produto. Maravilha. Hoje a Planejare Consultoria e Tecnologia, que já o nome de estudo, o slogan já de estudo, Consultoria e Tecnologia, trabalha, por exemplo, se eu quiser resolver uma dor do meu negócio, da minha empresa, desenvolver alguma plataforma interna, é possível contratar a Planejare para esse tipo de solução? Sim, a gente trabalha muito em parceiros e em redes, né? Então, hoje a gente tem uma equipe de desenvolvimento, que a gente trabalha em parceria. A gente tem tanto desenvolvedores tradicionais, né, que a gente chama de high code, que escrevem códigos, que trabalham de maneira tradicional, de forma muito competente. E temos também profissionais que são voltados para o low code, ou no code, que são soluções desenvolvidas com baixo uso ou nem uso de código. Então, a gente trabalha essas duas vertentes. Para algumas soluções, a gente utiliza as soluções no code, low code, porque são um custo mais barato e um desenvolvimento mais rápido. Já quando a gente tem um grau maior de complexidade, de alguma coisa assim que talvez o no code ainda não resolva, a gente vai para o desenvolvimento tradicional, mas a gente busca de fato adaptar as soluções à resolução do problema das necessidades do cliente. Então, a gente vai identificar se já existe alguma coisa construída, pronta. A gente também não quer ter mais custo, elevar o custo do cliente, trazer mais algum trabalho para ele, né? Mas procurar de forma prática. É por isso que a gente busca ter soluções estratégicas, né? Está dentro do nosso DNA ter soluções estratégicas que vão se adaptar à realidade de cada empresa. Então, a empresa está precisando desenvolver uma plataforma de fato, porque isso no futuro vai ter um ganho para ela, vai posicionar ela melhor. Então, a gente recomenda. Se não, já tem uma plataforma aqui pronta, que já tem tudo que vocês precisam aqui, então vai adaptar para essa realidade. Então, a gente busca trabalhar de forma estratégica.